Sejam todos muito bem-vindos para o 68º programa Falando sobre Rotary. Este é um canal de comunicação que conecta as principais lideranças rotárias e os rotarianos, rotaractianos, interactianos e também as casas da amizade por meio da videoconferência. Este encontro está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook através da página Ligados no Rotary. E a gravação desse programa estará disponível no YouTube, no canal Falando sobre Rotary. Aproveito para solicitar que vocês sigam o canal Falando sobre Rotary, cliquem lá no sininho para quando a gente tiver um novo vídeo lançado lá, vocês fiquem sabendo em primeira mão. Peço também que vocês compartilhem essa reunião de agora, nessa reunião de hoje, no seu WhatsApp, para os companheiros do seu clube e assim por diante, para que mais pessoas possam participar do evento de hoje. O tema é Falando sobre o Instituto Rotary de Salvador. É o segundo instituto virtual. Com a participação do diretor de Rotary Internacional, Júlio César Silva Santisteban Orreda. O ex-diretor de Rotary Internacional, Mário César Martins de Camargo. O governador Valdomiro de Oliveira Júnior e também Henrique Trindade. O programa Falando sobre Rotary é coordenado por seus idealizadores, Roberta Lopes de Moraes, governadora 2015-2016, Júlio Lócio, governador 2006-2007, e eu, Carlos Augusto Bácaro, desde 2 de novembro de 2019. Este programa tem o apoio da Latam Sul. Passo a palavra para a Roberta. Bem, boa tarde a todos, uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde e, inicialmente, em nome dos nossos entrevistados, aqueles que hoje estarão falando, falando sobre o Instituto Rotary do Brasil de 2021, eu agradeço a todos aqui presentes. E quero dizer a vocês que nós estamos hoje, não pensávamos, o ano passado, nós, mais ou menos nesta época, divulgamos que o Instituto Rotary do Brasil de 2020 estaria sendo realizado de forma virtual. Ele é o Instituto de 2020 que deveria também ter sido em Salvador. Essa pandemia realmente ela foi além das nossas expectativas, mas o Rotary não para, isso é o mais importante. O Rotary não para e nós vamos ter a oportunidade de termos um instituto virtual. É o segundo instituto virtual. E para aqueles que já participaram, sabem que o Instituto é um grande momento dentro de um país. A gente coloca até com muita propriedade, porque é isto que representa, após uma convenção de Rotary International, que tem uma dimensão tão grandiosa, dentro de uma zona, dentro de um país, e de um país como o nosso, ele é um grande momento. Vamos dizer, após uma convenção, é o maior evento do ano Rotary. E nós vamos realizá-lo virtualmente. Então, hoje temos o prazer de receber o diretor Júlio Santisteban, o diretor Mário César Martins de Camargo e os governadores Valdomiro e Henrique. Então, o companheiro parceiro aqui no programa, Júlio Lócio, passará para vocês as coordenadas de como hoje caminharemos na condução desse programa. Com você, então, Júlio, muito obrigada. O microfone, Júlio. Obrigado, Roberta. Como sempre acontece, eu quero começar lhe abraçando e, em seu nome, abraçar todas essas belas mulheres que fazem parte dessa audiência e aquelas outras que estão contactadas através de outros meios virtuais que nós também compartilhamos. E, em segundo lugar, eu quero saudar você, meu querido amigo Carlos Bácaro, em nome de quem eu saúdo todos os varões aqui presentes nessa nossa reunião. Meus amigos, hoje é um grande dia de nós tirarmos dúvidas. Nós temos, ao longo desse período, como nós temos patrocinado e temos divulgado
os Institutos Rotary do Brasil, e temos participado efetivamente deles, o nosso programa tem recebido muitos questionamentos de como as coisas acontecerão, porque, lamentavelmente, nós não teremos mais o Instituto presencial. Então, por isso, nós resolvemos, primeiro, conversar com o nosso querido diretor, Júlio Silva Santisteban Orreda, Júlio César, né? Para que ele, como convocador, nos permitisse fazer essa reunião com todos vocês. Nós convidamos também o co-convocador, assim nós poderíamos dizer, que é o ex-diretor Mário César Camargo, e, evidentemente, convocamos o chairman, que é o nosso querido Valdomiro, governador Valdomiro, e o co-chairman, que é o nosso amigo Henrique Trindade. Como as coisas irão funcionar? O Júlio Santisteban, em seguida o Mário e, em seguida, o Valdomiro, farão considerações gerais que eles achem necessárias sobre esse instituto que será virtual. Evidentemente, eles farão isso dentro de um tempo curto, porque o que nos interessa são as perguntas. Assim, depois que o Valdomiro falar, nós iremos iniciar as perguntas. As perguntas serão feitas, como nós temos 15 perguntas a fazer, os coordenadores, serão divididas entre a Roberta, eu e o Carlos, em 2 rodadas. Nós passaremos essas perguntas. O Valdomiro e o Henrique, que estão mais envolvidos, responderão, e, quando houver necessidade, os 2 diretores entrarão fazendo as suas complementações. Explicado isso e feito essa parte, a parte seguinte, nós abriremos para todos vocês que estão nos ouvindo e assistindo, para que vocês, levantando a mão na plataforma Zoom, vocês irão fazer as suas perguntas e dirigi-las aos diretores ou aos chairmen desse nosso instituto. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o nosso diretor, Júlio César Silva Santisteban Orreda, mi gran amigo e tocayo. Júlio, palavra sua. Gracias. Obrigado, tocayo. Mi saludo para Roberta y Carlos. Es un placer, como siempre, estar con ustedes y poder saludar a tantos queridos compañeros, amigos, y lo hago en la persona de mi directo amigo, el director Mario de Camargo. ¿Sí? Porque para mí no hay paz directores, para mí no hay exdirectores, para mí hay directores. Él siempre será para mí director de Rotary International. ¿Sí? Dicho esto, quiero señalarles que yo tengo una profunda pena que el instituto no sea presencial. Sí. Tenía un enorme deseo que así sea, y poder estar en Brasil, en esa bellísima ciudad de Salvador de Bahía, y poder disfrutar de todo lo que el chairman Valdomiro, un extraordinario rotario, y su equipo tenían en mente regalarnos en este instituto. Pero la vida es así. Y estamos nuevamente un año después acá frente a un instituto virtual que estoy o tengo certeza que será tan bueno como el del año pasado, y que Valdomiro y su equipo nos regalarán nuevamente
un excelente instituto virtual como fue el anterior. Yo espero que todos podamos estar juntos en ese instituto, en el que tendremos exposiciones de primer nivel y de mucha importancia para nosotros los rotarios, ¿sí? Temas como el empoderamiento de las niñas, temas como salvando vidas, que ya hemos empezado a trabajar hace unos días, y también, por supuesto, nuestra Fundación Rotary. Yo los invito desde ahora a participar de este segundo instituto virtual que vamos a ejecutar, que vamos a desarrollar. La vida continúa y Rotary, una organización maravillosa, una organización a que con mucho orgullo todos pertenecemos, va a sacar adelante esta etapa de nuestras vidas, de nuestras vivencias, con el apoyo, con el aporte de todos nosotros. Un abrazo grande a todos y acá estamos con el director Mario de Camargo, con Valdomiro y todo su equipo para seguir, para continuar trabajando para este instituto. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Julio. Por favor, Mário, a palavra agora é sua. Mário César Martins de Camargo, diretor. Boa tarde, companheiros, companheiras. Meu estimado amigo Julio César Santisteban, com quem tenho o prazer de trabalhar nesse Instituto de Salvador. Eu acho que eu fiz a minha parte o ano passado, pedindo ao Júlio que fizesse o Instituto presencial na cidade de Salvador, uma vez que, na minha gestão, a pandemia havia impedido. E o Júlio fez a parte dele, muito cavalheirescamente, muito gentilmente, concordando com a minha solicitação. Nós só não combinamos com o vírus, né? O vírus não aceitou essa nossa tratativa e continuou a praguejar aí o Brasil, e certamente até o fim do ano ainda será motivo de muita preocupação e de muito alerta, né? E de muito cuidado com a saúde dos rotarianos, que é o nosso foco principal. Então, eu fiz minha parte, o Júlio fez a parte dele, mas, infelizmente, a pandemia ainda está fora de controle. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que eu vou retratar para vocês o que aconteceu no board com relação às convenções de Honolulu e Taipei. Como vocês sabem, tanto Honolulu quanto Taipei, que eram cidades maravilhosas para sediarem uma convenção, tiveram impedidos, né, os seus eventos, também por força da pandemia. O que o board decidiu? O board decidiu que, uma vez que outros sites da convenção já haviam se preparado para sediar a convenção em anos futuros, tanto Honolulu quanto Taipei teriam prioridade naquelas convenções cuja organização ainda não tivesse sido decidida. Então, eu expliquei isso para o Valdomiro, expliquei isso para o Henrique. Certamente, por bom senso, por solidariedade e por reconhecer o trabalho fantástico que vocês fizeram e que vão fazer ainda nesse próximo instituto, tanto o Valdomiro quanto o Henrique certamente terão prioridade como gestores de Salvador na definição de institutos futuros. Nem Júlio, nem eu podemos nos comprometer com isso, porque, obviamente, será objeto de decisão de futuro ou futuros diretores, né? Ainda em fase de definição. Mas, certamente, Salvador será encarada com muito carinho
como a cidade natural a sediar fisicamente um futuro Instituto do Brasil. É uma simples reprodução do que aconteceu nesse ano e no ano passado com as cidades de Honolulu e Taipei, que não entraram, inclusive, em concorrência. Vocês sabem que as cidades da convenção elas entram em concorrência mundial para sediar uma futura convenção. Honolulu e Taipei, em reconhecimento ao trabalho, ao esforço e à sua pré-aprovação, não entraram em concorrência. Elas estão automaticamente designadas para sediar convenções no futuro, logo após as cidades que já haviam sido definidas, né? Então, com isso, a gente praticamente definiu convenções até o ano 2029 ou 30. Então, o desapontamento do Valdomiro e do Henrique é natural, o meu também foi o ano passado, o do Júlio certamente também o é esse ano, mas Salvador ainda receberá seguramente um instituto presencial em futuro breve no Brasil. O que nós, diretores, pudermos fazer para que isso aconteça, nós vamos fazer. Vocês fizeram um trabalho inédito, porque um instituto virtual é inédito, pelo menos no ano passado. Esse ano, nós temos um desafio adicional, que é fazer um instituto virtual com a mesma equipe, que seja diferente e atraente como o do ano passado. Ele não pode ter os mesmos personagens, ele tem que ter pessoas diferentes, o presidente é outro, o enfoque do empoderamento das meninas é um guia muito importante para nós. Eu fui solicitado essa semana pelo Valdomiro a ajudar na busca, né, de não rotarianas, líderes, que personifiquem esse empoderamento das meninas e que falem para nós do Rotary como elas veem isso nas suas vidas e nas suas profissões. Então, o foco do Instituto mudou, né? O presidente mudou, a ênfase mudou, e, com isso, nós teremos que fazer um programa que reflita a ênfase do Shekhar Mehta. Mas não tenho dúvida que o nosso conteúdo será tão interessante e tão diverso e diferente do ano passado. Certamente, nós não podemos repetir a mesma peça, né? Será o mesmo cenário, mas os atores terão que ser diferentes. E certamente haverá boas e gratas surpresas nesse Instituto Virtual de Salvador. E o meu agradecimento particular ao Valdomiro e ao Henrique pela continuidade do trabalho, apesar da adversidade. Não é fácil você enfrentar por 2 anos o mesmo problema e não poder resolvê-lo porque está fora do seu alcance. Eu sei que isso, para outras pessoas, pode significar desânimo, mas para a equipe de Salvador significa apenas um desafio a mais a ser vencido, e certamente nós vamos vencer esse desafio dando o melhor de nós para apresentar para os EGDs e para os rotarianos que quiserem participar desse próximo Instituto do Brasil. Desculpa, Júlio, eu ter me alongado um pouco, Júlio César e Júlio Lócio, eu ter me alongado um pouco, é que eu queria contar a história de Honolulu e de Taipei para mostrar que o Rotary é solidário nessas horas, né? Nós sabemos do esforço, nós reconhecemos e nós damos retorno. A gente não esquece o trabalho que foi investido nem de Honolulu, nem de Taipei, e certamente não esqueceremos Salvador. Esse é o espírito do Rotariano. Obrigado, Mário. Você não se estendeu, porque você sempre é um contador de causos, e causos muito bons, causos instrutivos. Então, você sabe como nos prender por esse tipo de fala que você sempre faz. Suas falas, realmente, elas tocam em pontos fundamentais. Sem mais delongas, meu amigo Valdomiro, você agora tem a voz e nós daremos a você o ouvido.
Desculpem, esqueci de soltar meu microfone. Agora já está ok. Primeiro, desculpas, eu entrei aqui 2 minutos atrasados. É horrível isso, eu peço desculpas. O meu computador, por algum motivo, não estava ligando. Era uma coisa muito simples. Eu estava com uma dificuldade aqui numa conexão, porque meu filho fez outra coisa aqui e mexeu e eu não tinha percebido. Mas agora nós estamos normais aqui, né? Bem, primeiro eu quero cumprimentar o diretor Júlio, o diretor Mário, Henrique, Aldair e essa equipe maravilhosa aqui do Ligados no Rotary, que são as pessoas que trabalham incansavelmente para a divulgação dos assuntos do Rotary aqui no Brasil e de uma grande ajuda no momento desse de pandemia, porque é a maneira que temos, né, de divulgar as coisas hoje. O aprendizado é esse. E, como disse a Roberta, o Rotary não para, né? E estamos continuando aqui desta maneira. Bem, o Instituto, ele, por 2 vezes, a gente foi pego por essa situação e, apesar de realmente o trabalho ser árduo, de a gente fica o tempo todo dando explicações às pessoas e como é que nós vamos fazer e tudo, e tem que ter uma equipe para estar respondendo e resolvendo isso, mas o trabalho é muito gratificante, o trabalho é muito bom, é uma alegria imensa poder estar ao lado dos nossos companheiros, de responder e de cuidar de cada um de vocês. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é assim: está tudo pronto lá para que vocês possam se inscrever, né? O site é o salvador.institutorotarydobrasil.org.br. Nós temos aí nas listas do Ligados do Rotary e outras listas divulgado isso. Eu vou redivulgar para vários rotarianos assim que a gente terminar aqui. E nós queremos vencer a nós mesmos no ano passado. No ano passado, o total de acessos nossos foi 30 e poucos mil acessos durante o Instituto. Nossa meta é passar de 50 mil. E eu estou contando com Roberta, com Bacro, com Júlio, com Mário, com o diretor Júlio, muito fortemente, né, para a gente poder divulgar e incentivar e aproveitar, né, este momento que é difícil por conta dessa dificuldade nossa, mas que também nos permite atingir muito mais gente. Vou aqui roubar um pouco o jeito de falar de uma pessoa que admiro muito, que é Mário, e vou dizer assim: Mário, com isso a gente pode atingir o chão de fábrica. Todo mundo pode assistir o Instituto. Todos os rotarianos podem assistir o Instituto quando ele é virtual. É um lado negativo da gente não poder se abraçar, da gente não poder fazer aquele companheirismo gostoso, eu sei. Mas, por outro lado, né, nós teremos uma grande oportunidade de, mais uma vez, atingir um número enorme de rotarianos. Para isso, dependo de cada um de vocês que está aqui, né? Que a gente não desanime, que a gente olhe para isso com um olhar de alegria e essa possibilidade de fazer com que a gente atinja aí um grande número de pessoas assistindo os nossos seminários. Vou dar alguns dados simples para vocês. A gente, pela primeira vez, teve seminários com mais de 1.000 pessoas. Isso, durante o Instituto, a gente atingiu isso, né? Então, a gente, quando faz o seminário presencial, a gente tem 100, 200 pessoas, a gente nunca tem isso. E muitos rotarianos que nunca foram não poderiam assistir algo assim. Bom, era isso. E agora eu estou aberto aqui às perguntas, às coisas que vocês quiserem, eu, Henrique,
o diretor Júlio, Mário, estamos aqui abertos para responder as perguntas de vocês. Muito obrigado, meu querido amigo Valdomiro. Roberta, você tem a primazia de começar as perguntas dos coordenadores. Por favor, Roberta, faça as suas perguntas. Então, vamos lá. Estou me fazendo aqui porta-voz daqueles que deixaram perguntas no Facebook do Instituto. Estão perguntando sobre as inscrições. Como deveremos... As pessoas precisam agir. Vai migrar automaticamente para de São Paulo? É um outro valor? Agora para esse ano? Nas divulgações está escrito que há um valor voluntário. Como ficará isto? E caso uma pessoa ela não queira estar em São Paulo, a restituição como poderá ser feita? Então, estas são perguntas recorrentes no Facebook do Instituto Rotary do Brasil de 2021. Com vocês, então. Bom, você disse que a primeira pergunta aqui, o que acontecerá com as inscrições pagas? Já estão todas em São Paulo. Já entreguei para nosso amigo que está aí presente. Paulo Eduardo, já recebeu aí? Paulo Eduardo está aí. Pode abrir o microfone do Paulo Eduardo? Porque agora nós estamos falando entre dois institutos. Se puderem abrir, seria legal. Boa tarde a todos. Estou aqui sim, Valdomiro, prestando atenção. Então, pronto. Você já recebeu as inscrições aí. Já mandei todas para Paulo Eduardo. Né? É isso aí. Então, todo mundo está ciente disso. E a gente gostaria que as pessoas continuassem aí, né? A gente quer que tenhamos em São Paulo um grande público e as inscrições que foram feitas estão transferidas para lá. Mas se você Agora, não quiser... Valdomiro, não uma tem complementação. problema. As pessoas têm que fazer inscrição para estar inscritas agora para o segundo virtual, né? Sim. Como que é? Isso, eu estou falando... Eu estou respondendo você fez várias perguntas, Sim. Eu estou respondendo a primeira na sequência, explicando. As inscrições que estavam para presencial... Perfeito. Estão transferidas para São Paulo. Essa é a primeira resposta. Né? A segunda resposta, né? A segunda resposta é quem desejar uma restituição, certo? Pelo que você falou. Né? Quem desejaria uma restituição. Então, a restituição está sendo feita. Nós não conseguimos restituir o valor integral, temos que tirar pelo menos as taxas que bancos e cartão de crédito abatem, porque senão nós não teremos como devolver todas e não estaríamos sendo justos com todos os interessados, como diz a prova 4. Né? Então, a gente devolve dessa maneira. Né? A maneira de devolver é entrar em contato com o nosso secretário. A nossa equipe, a organização nossa, está fácil de localizar, é simples, né? Eu não sei, Roberto, se eu já posso até botar um link aqui depois. Eu coloquei aí no chat, viu? Também está nas mídias, o contato direto com a organização. Isso, é contato com a organização. Lá tem o nome. Por que eu digo o secretário? Porque é o Murilo, é ele que é responsável por dar início a esse processo de devolução, certo? Se a pessoa precisar disso. Ok? Então, isso aí é feito dessa maneira. Muito bem. Pode continuar. Pode continuar. Vamos continuar aqui, né? Bom, agora vamos falar do Instituto que vai acontecer agora nesse setembro, no início de setembro deste ano. Valdomiro, nós temos uma série de perguntas para você responder. Eu estou tentando responder a última de Roberto. É a inscrição do virtual. Então, estou só tentando responder essa. Certo. Beleza? Aí depois eu fico quietinho aqui para ouvir vocês. Beleza? Ó, a última pergunta, porque a Roberta fez as perguntas que fez, eu estou tentando arrumar aqui, né? Então, vamos à última, né? A última que ela me perguntou é como é que nós vamos fazer em relação a essa inscrição, né? A essa inscrição para o Instituto de 2021 virtual. Então, as inscrições estão abertas, a gente chamou isso de inscrição voluntária. É uma inscrição de R$40, isso é uma coisa voluntária, né? Ninguém será impedido de assistir nada se não fizer, mas nós estamos pedindo que vocês nos ajudem, né? Porque nós não conseguimos fazer
Ano passado, nós fizemos praticamente a custo zero, com custo de quase nada, mas para pedir para as mesmas pessoas de novo, para elas doarem tudo que doaram, nem sempre é tão fácil. Então, a gente está pedindo essa ajuda para a gente custear uma coisa, né? Essa coisa do Instituto que nós estamos fazendo agora, que tem sempre algum gasto com estrutura, computadores, câmeras, etc. Tá ok? Já está aberto lá também, você pode entrar, você pode fazer sua inscrição e, se você não quiser doar, é só não pagar, mas eu gostaria que você fizesse sua inscrição. Que todo mundo fizesse a inscrição e que, se pudessem, todos colaborassem com esses R$ 40. Valdomiro, se eu puder complementar, Claro. porque é até um assunto relativamente, entre aspas, novo, vamos dizer assim. Ontem nós tivemos uma reunião do time aqui do Instituto de São Paulo. Então, o diretor Mário César, que é o convocador, e dois governadores, e eu. Porque faltou uma resposta. Em relação ao valor, como os valores, depois de 2 anos, ficaram absolutamente defasados, e nós estamos fechando esses valores essa semana, eventualmente, quem tiver feito a inscrição, que já será repassada para nós, eventualmente tenha que fazer uma complementação para chegar ao valor da inscrição atual. De fato, a comissão aqui está fazendo todos os esforços para que, dentro das possibilidades, seja o menor valor possível, inclusive da inscrição. Nós estamos com a tabela desde o Instituto de Atibaia até o último presencial, tentando ver se a gente consegue ganhar da inflação, das correções monetárias e tal. Mas acho que essa questão a gente precisa colocar, e talvez o diretor Mário César possa complementar alguma coisa nesse sentido. Bem colocado, Paulo. Há 2 questões envolvidas aí nessa reunião. Nós estamos montando um orçamento baseado, inclusive, no histórico de orçamentos de institutos anteriores, desde Atibaia, passando por Fortaleza, passando por Brasília, focando no Instituto de Salvador, que teve algumas despesas de ordem virtual, e o pessoal imagina que tudo virtual é gratuito, e não é, né? Imagina que, por ser virtual, todo mundo vai de graça, mas tem um custo, né? O custo de produção do material para colocar na telinha. Ele não é zero, ele existe. Tanto que a Convenção Mundial de Honolulu foi gratuita e a de Taipei não foi, porque já existia um custo embutido necessário para executar, né, para colocar na tela a Convenção de Taipei. Agora, há 2 fatores, basicamente. O primeiro é que esse valor está sendo mantido há 4 anos e não há condição nenhuma hoje da gente manter o valor que foi cobrado no Instituto de Salvador. Então, São Paulo sofrerá reajuste, sim. Nós não sabemos especificar o valor correto, porque ainda estamos tentando contornar via patrocínio, via negociação com hotéis, via negociação com salas. Ontem, por exemplo, eu fui derrubado da cadeira quando o Paulo me apresentou um orçamento das salas do Instituto de R$350 mil. Salas. Eu não estou falando apartamentos, eu estou falando salas necessárias para a realização do Instituto. Então, nós temos que ver que a realidade de São Paulo é diferente da realidade de Brasília, da realidade de Salvador. Cada cidade tem um custo, uma infraestrutura e uma logística, né? Nós estamos tentando, obviamente, otimizar o dinheiro do rotariano, mas, inexoravelmente, haverá um incremento em cima das taxas de Salvador. Aqueles que já pagaram Salvador poderão ou pedir a recuperação do dinheiro ou complementar as taxas para habilitar-se ao Instituto de São Paulo. E aqueles que não fizeram inscrição em Salvador e desejem fazê-lo para São Paulo vão pagar o novo custo da inscrição do Instituto. É uma realidade orçamentária, nós não podemos mais fugir, sob pena de nós realizarmos um instituto
abaixo do padrão ao qual o governador ou governadora do Brasil estão acostumados. Então, é uma realidade orçamentária, tem que ser reconhecida. Nós só não dizemos o valor hoje porque ele está, sim, honesta e francamente, em fase de tabulação. Nós estamos tentando diversas formas de negociação, todo mundo que já participou do Instituto sabe disso, né? Através de patrocínios, através do apoio da prefeitura, através, enfim, da redução dos custos fixos de aluguel de salas. Existem várias opções de negociação, mas mesmo considerando que tenhamos sucesso, e vamos ter sucesso nessas formas de negociação, ainda assim haverá um custo adicional que terá que ser pago pelo rotariano. É isso aí, né, Paulo? Muito obrigado, Mário. Obrigado, Paulo, meu companheiro de tempo de governador. Veja bem, as minhas duas perguntas já foram praticamente respondidas, mas eu gostaria somente de enfatizá-las. E foi muito importante esse depoimento do Paulo e do Mário, nos seguintes termos. Nós temos quem pagou a inscrição. Tem duas opções. Pedir a devolução, evidentemente, é deduzida algumas taxas que vão ser ainda cobradas, e isso deverá ser feito à equipe do Valdomiro. Estou certo? Valdomiro, está certo o meu raciocínio? Amigo, eu preferia que esse assunto, então, a gente deixasse, porque assim, como eu não consegui tratar, acho que pela correria e tudo, bem. Eu não consegui tratar esse assunto antes aí com o papo, ficou meio difícil, ficou meio complicado. Então, algumas coisas é melhor a gente... Né? Perfeito. Mas fica a ideia e fica assegurado, quem quiser terá a sua inscrição devolvida, depois vai ser comunicado como, e quem quiser será transferida para São Paulo, sabendo da agora que vai ter que pagar uma diferença, lógico. Pronto. Essa era a minha primeira pergunta, respondida. Eu apenas refiz a resposta objetiva. A minha segunda pergunta era se haveria uma taxa de inscrição para o Instituto de Salvador, virtual, e qual o valor? Já foi respondido. Você terá que fazer, primeiro, a inscrição no site. Segundo, se você quiser, pagará R$40. Se não quiser, terá acesso ao Instituto sem pagar. Lógico, isso tem um custo, por isso, nós, rotarianos, precisamos colaborar com esses R$40. Essa é a minha opinião. Muito bem, Carlos, as perguntas agora são suas, por favor. Muito bem. Continuando, Valdomiro, aqui com as questões que nos enviaram, tem aqui o pessoal perguntando sobre as reservas do hotel. O que fazer quando o hotel não dá retorno? E a segunda pergunta, já vou também encaixar aqui, e quem pagou hospedagem no Hotel Sotero? O que fazer? Eu gostaria que vocês abrissem o microfone do Henrique. Ele está bem mais apto a responder essa, se puderem. Boa noite, companheiros, companheiras. Alegria estar podendo participar aqui com vocês dessa reunião. Em relação ao ano passado, todos aqueles que solicitaram devolução junto ao Fiesta, que era o hotel principal, e ao Sotero, me parece que não tiveram maiores problemas, né? Já houve o reembolso. Alguns mantiveram a reserva junto a esses hotéis, por conta da expectativa de haver, né, a convenção ao Instituto esse ano, e eu acredito que não haverá nenhuma dificuldade. Se houver, eu me coloco aqui à disposição, passaria aqui meu telefone, né, para todos, e isso pode ser divulgado, para ser o intermediário de qualquer tipo de negociação. Mas até então, tanto Fiesta quanto Sotero não criaram nenhuma dificuldade. Mas aqueles que, porventura, ainda permaneçam com algum tipo de problema, por favor, podem entrar em contato comigo, aí podem divulgar o meu número 71, Salvador, 999719133. Estou à disposição de todos. Você repete, por favor, o meu querido Henrique? Pois não, Júlio. 71, que é o prefixo de Salvador, né? 999719133. A sugestão é que as pessoas entrem em contato com o Sotero e com o Fiesta,
não acho que não vai haver problema, até então não houve maiores problemas, mas se houver, eu estou à disposição de todos. Muito obrigado. Roberta, por favor, as suas perguntas agora na segunda rodada sua. Só um minutinho só. Vou seguir, então, com perguntas aqui recebidas, que estão deixando ou enviando agora pelo WhatsApp. Então, as das reservas já foram. A pergunta é, por que esse instituto não foi feito de forma híbrida? Queria muito estar em Salvador, pois eu estou vacinado, já tomei as 2 vacinas. Não haveria essa possibilidade? Bom, a dificuldade de você fazer, se faz coisas híbridas, quando você faz alguma coisa híbrida, pelo menos as pessoas que vão fazer palestras e falar, etc., né? Essas pessoas, elas normalmente estão ali no local, porque senão não teria sentido, você não sairia de lá um lugar para ver uma tela de televisão com uma pessoa que está falando de longe, fica estranho. Você veio, o híbrido é uma parte não quer vir, essa parte que não veio assiste pela telinha. Mas quem veio vai assistir. E a gente é um instituto, é tudo internacional, trazer tudo isso para cá, né? Para você ter talvez 50, 100 pessoas. Dificuldade de custo para bancar tudo isso, muito difícil, dentro da situação que temos para fazer híbrido, né? Então, nós teríamos uma dificuldade em montar isso e não ofereceríamos às pessoas que vieram, que gastaram para vir e tudo mais, algo razoável. Esse foi o entendimento. Talvez meu raciocínio não seja o melhor, talvez tenha alguém aí que tenha uma ideia bacana, que a gente pudesse fazer diferente, apesar de que agora já não conseguiríamos mais. Mas o pensamento que nos levou a não fazer da outra maneira foi essa. Perfeito, perfeito. Valdomiro, E posso o que complementar? esperar? Pois não, diretor. Olha, eu vou dar uma situação muito emblemática, fácil de visualizar. Valdomiro e eu e Henrique vistoriamos N hotéis na cidade de Salvador. N. Inclusive, o hotel que era o antigo Quatro Rodas, lá na praia, para fazer o Guedes. Enfim, nós averiguamos, como averiguei ontem com o Paulo Eduardo, 20 opções diferentes. O hotel que foi fixado, por exemplo, para abertura, ele tinha um salão suficiente para acomodar 1.200 pessoas. Correto, Valdomiro? Correto, Henrique? Correto. Se nós, com as novas restrições impostas pela saúde pública, certamente não conseguiríamos superar 400 pessoas. Isso mesmo. Se nós tivéssemos 600 inscritos presencialmente, quem seriam os 200 rotarianos de segunda classe? Esta é a grande dificuldade. Então, quem nós escolheríamos para ser os 400 eleitos e aqueles que, como lá em Wimbledon, assistem o jogo no telão do lado de fora da quadra central? Seria um desaponto, seria uma decepção tremenda. E isso seria multiplicado pelos N eventos que fazem parte da agenda do Instituto. Então, é impraticável. Ou saímos com um número fixo e limitamos do Instituto logo de saída, o que não poderíamos, porque nós já tínhamos 600 inscritos. Nós não poderíamos reduzir e, depois de inscritos, eliminar 200 para acomodar na sessão inaugural. Então, a única solução que fazia sentido para obedecer aos limites da saúde pública foi fazê-la virtual. E Salvador é uma cidade que a gente volta a qualquer momento. Não precisa ser muito sedutor para alguém ir para Salvador. É muito simples. Para Salvador, eu vou 2 vezes por ano facilmente. Então, tenho certeza que nós não teremos dificuldade em arregimentar a turma para um futuro presencial em Salvador. Mas eu não sei se eu fui claro, Roberto.
bem. Sim, diretor, realmente foi respeito acima de tudo, né? Porque 200 ficar de fora. Exatamente. Senadora Roberta, me permita uma complementação à fala do diretor Mário. Só essa semana agora, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, autorizou eventos com até 200 pessoas. Só essa semana que teve essa autorização. Até semana passada era até 100 pessoas o máximo. Essa semana ele já aumentou até 200. Você veja a nossa dificuldade. Não tinha mesmo jeito, então. Agora, a pergunta que vem na sequência é o que esperar do segundo Instituto Virtual? O argumento para que nós nos inscrevamos nesse instituto. O que esperar? Bom, eu tenho que pedir ajuda aqui a Henrique para falar um pouco, né? A Mário, a todo mundo. Veja bem, eu queria perguntar aqui, iniciar fazendo uma pergunta. Quem assistiu, pelo menos parcialmente ou integralmente, o Instituto do ano passado? Deixa eu ver aí, as mãozinhas aí. Quem assistiu, pelo menos parcialmente, deixa eu ver aí. A maioria assistiu, né? Ok, beleza. Bem, então, assim, é óbvio que o formato será parecido, né? Nós teremos um formato parecido, porque os institutos, mesmo os presenciais, têm formatos parecidos, né? Nós vamos ter, na sexta-feira, os seminários, né? Que eu espero que dessa vez sejam até mais seminários, porque quando a gente faz virtualmente, se alguém quiser colocar um tema, né, que seja rotário, para um seminário, ela tem condições de fazer, né? O único critério que nós seguimos é o seguinte: na parte da manhã fazemos os seminários de Fundação Rotária, de desenvolvimento de Rotary, e ali até, no máximo, 13h, o de imagem pública também vai, que são os primeiros. Após isso, nós temos os seminários que são concomitantes, né? E, no ano passado, a gente teve o seminário da Mulher em Rotary, a gente teve um seminário somente sobre NRDC, era o interesse de um grupo de pessoas no Brasil em falar sobre isso, o Seminário da Paz, né? Esse ano eu já tenho alguns pedidos, né? Teve a ABROL, né? Que é a Academia Brasileira Rotária de Letras e tal, né? Temos alguns pedidos aqui, estão pedindo para a gente para fazer um seminário sobre educação, é o governador atual do nosso distrito, ele gostaria desse tema ligado ao Rotary, né? Sobre educação e tal. E isso pode tornar a sexta-feira, que é o dia dos seminários, mais rica até do que a passada, porque as pessoas já sabem dessa possibilidade e elas vão pedindo. Claro que nós temos que buscar um jeito de fazer essa estrutura que dê certo, mas nós vamos trabalhar para isso fortemente, né? E vamos lutar aí para ver se a gente consegue trazer também uma live bonita aí, né? Um show para vocês. Estamos lutando por isso. Não é muito fácil, não é muito simples, mas estamos lutando por isso. E teremos, com certeza, palestras interessantes. Eu vou pedir a vocês o seguinte: nós temos ministros de Estado já contactados, com resposta praticamente pronta, mas nós dependemos essas pessoas têm agenda difícil. E se a gente pensar baixo, não pensar em trazer figuras interessantes para cá, nós vamos ter um instituto pouco interessante, né? Então, acho que breve, mais aí, vamos dizer, até aí o início de agosto, a gente vai ter já a confirmação, provavelmente, dessas pessoas, e nós poderemos ter respostas mais concretas de quem está, né? Temos várias autoridades já convidadas, né? Inclusive o governador Henrique, que tem me ajudado muito sobre isso. Quer falar um pouco sobre isso, Henrique? Vamos guardar o fator surpresa, né? Mas já tem um ministro de Estado conversado, a expectativa é que ele possa fazer
a participação dele ao vivo, mas se não, que ele grave a fala dele, algo em torno de 15 a 20 minutos. E também estamos conversando com uma pessoa do primeiríssimo escalão do Poder Judiciário brasileiro. Então, a gente, pelo menos essas duas, eu acredito que vão incrementar bastante o nosso Instituto. Mas vamos aguardar. Deixa o fator surpresa até pelo menos eles confirmarem, né? 100%. É verdade, é verdade. Mas a gente está com a esperança muito grande, porque são pessoas muito próximas do governador Henrique aí, pessoas muito próximas dele. Então, assim, a chance é bem alta de que tudo isso já dê certo. Ok? Excelente, Valdomiro. Já acabou até antecipando uma outra pergunta que eu ia fazer, que era exatamente o que se iríamos ter os workshops, os seminários, tal qual o ano passado, né? E as Roberta, pessoas podem sugerir deixa eu dar um temas. pitaco de novo. Diga, diretor. Pode dar. O mundo hoje do Instituto 21 é muito diferente do mundo do Instituto 20. Nós passamos um ano totalmente atípico, inédito na história da humanidade. Então, o Instituto de 21 ele vai refletir o momento que nós estamos atravessando hoje, né? Ele vai ter gente falando sobre temas que são da nossa preocupação hoje. Provavelmente, em 20, a gente não tivesse incluído, como não incluímos, alguém que falasse sobre o tema Covid. Nós temos que ter alguém que fale sobre isso, né? Provavelmente, em 20, a gente não sabia que teria o tema empoderamento das meninas. Agora é um tema importante para o presidente Shekhar Mehta. Então, o Instituto, ainda que seja na mesma cidade, ele tem um presidente diferente, ele tem um diretor diferente, que é o Júlio, ele tem uma época diferente, com uma transformação brutal, em 12 meses. E eu acho que o Instituto 21 vai ser muito interessante e diferente do ano 2020. Muito obrigada, diretor Mário. E, Valdomiro, daí então vamos fazer o seguinte, lá pela segunda quinzena de agosto, voltar, né, para falar as novidades, que já vai estar com a programação mais adiantada lá pela segunda quinzena, né? Vamos fazer. Exatamente. Mas eu quero deixar um recado aqui, porque eu vi muitas conversas, eu estou com o chat aqui aberto, e estou vendo as pessoas falarem sobre uma série de coisas aqui. Eu quero deixar aqui claro, olha, o tema para você montar um seminário, ele sendo ligado ao Rotary, nós vamos analisar tudo. Agora, lembrando que todo mundo que se propuser a isso, né, é como aqueles artigos da revista que ficam assim ao lado. Isso é de responsabilidade do autor, né? Quer dizer, isso é de responsabilidade do autor. Quer dizer, a pessoa precisa providenciar a sala de Zoom, do tamanho que ela precisa, com os recursos que ela precisa. A gente vai fazer o quê? O que o Instituto vai fazer? Nós vamos organizar a hora para dar certo, nós vamos organizar a live, vamos divulgar a live bem antes, né? Vamos criar as lives, de jeito que quando você estiver usando o Zoom lá, além daquelas pessoas que estão ali naquela sala, a live vai estar no YouTube, para muita gente. Nós vamos cuidar dessa parte de tecnologia externa para você. Mas a tecnologia da sua sala, a pessoa que modera a sua sala, que abre a sua sala, vai ser dessa pessoa que vai criar. É diferente dos outros seminários oficiais, que nós, do Instituto, temos a obrigação de cuidar de tudo. Mas as salas extras serão assim. Eu estou deixando claro, porque se eu não deixar claro, vai acontecer que podem aparecer 50 seminários, e se aparecer, eu não quero dizer não a ninguém, né? Desde que sejam temas rotários, claro, dentro das nossas... Né? Desde que seja dessa maneira, eu não quero dizer não a ninguém. Né? E aí a gente, para não dizer não, precisa da ajuda de cada um que está propondo isso. Certo? Perfeito. Perfeito, Valdomiro. Importantíssimo. Diretor Julio, estava querendo dizer alguma coisa? No, yo por favor. Concuerdo con todo lo que el director Mario ha dicho, ha falado, y solamente quiero agregar lo siguiente. Es verdad, es cierto que el año 20 o el año 21 no es lo mismo que el año 20. Los temas de hoy
son distintos a los del tema del año pasado. Pero hay algo que es igual, que no cambia y no va a cambiar nunca, que es el sentimiento por Rotary. ¿Sí? El mismo corazón, el corazón Rotario. Y yo apelo a la unidad de todos. Yo no solamente digo, vamos a hacer esto juntos. Yo digo, vamos a hacerlo unidos. ¿Sí? Y agradezco mucho a Valdomiro, agradezco mucho a Enrique por su buena voluntad, porque ellos me han demostrado la calidad de personas que son, la calidad de rotarios que son. Y personalmente me comprometo para que no pase mucho tiempo a que Salvador de Bahía tenga un instituto presencial. Creo que es justo, ¿no? Y trabajaremos y lucharemos para que eso sea así, y estoy seguro, ¿no? Tengo certeza que con la ayuda, además del director Mario, podemos conseguirlo, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que han cambiado, ¿sí? Y la situación pandémica en el mundo sigue siendo preocupante. En Brasil es preocupante. En Perú es preocupante. Porque no solamente afecta la situación sanitaria, sino también la situación económica y el empleo de muchísima gente, de mucha gente. Son también temas que debemos tener presentes y debemos considerar para todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Entonces, repito, muchas cosas cambiarán y muchas cosas han cambiado, pero vamos a seguir trabajando y alistándonos para celebrar los 100 primeros años de Rotary en Brasil. ¿Sí? Y qué mejor que este instituto para empezar a convocarnos y empezar a celebrar esos 100 maravillosos primeros años de Rotary en Brasil. Hagámoslo unidos y hagámoslo, como dije al principio, con un solo corazón, un solo sentimiento, poniéndole la pasión con la cual se lee la palabra Rotary. Un abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Y sobre todo a quienes se inscribieron en Salvador de Bahía, a quienes separaron su hotel. Muchas gracias por su paciencia y muchas gracias por su tolerancia. Obrigada, diretor. Agora, seguindo então, Júlio Lossi, por favor. Microfone, Júlio. Microfone, Lócio. Pronto, estou microfonado. As minhas perguntas, graças a Deus, estão sendo respondidas e vocês, os espectadores, irão ganhar o tempo. Veja bem, as minhas 3 perguntas já foram praticamente respondidas. A primeira delas era sobre os temas a ser discutidos. Evidentemente, pelo que me disse, eu só queria a complementação, Valdomiro. Pelo que você me disse, Valdomiro, existe, e disse o diretor Mário, temas como empoderamento já estão acertados e, evidentemente, outros temas estão ainda sendo discutidos. É isso em relação à minha primeira pergunta? Sim. Muito bem. É isso mesmo. O empoderamento das linhas está já certo que vamos ter alguém falando disso. Os outros temas estamos buscando, porque, na verdade, precisamos
eu queria lembrar a vocês uma coisa. É muito importante, vocês estão aqui, são administradores de Rotary e tudo, e é importante. Quando a gente está fazendo coisas virtuais, nós precisamos de pessoas, né, capazes de transmitir uma mensagem muito boa e eficiente em muito pouco tempo, né? Às vezes, a forma que a pessoa fala e faz é, às vezes, até mais importante do que todo aquele conteúdo que um grande mestre teria. Em outras situações, não. Uma situação presencial, que a gente precisa de destrinchar um conteúdo a fundo, precisamos de alguém que possa, vamos dizer assim, amildar, né, as coisas no detalhe. Mas não é isso, né? Na verdade, quando fazemos um instituto desse jeito, e vale aqui para quem vai conduzir os seminários e tudo mais, as outras coisas, temos que lembrar, antes, quando o instituto, quando ele é feito presencial, o público por exemplo, de um seminário, ele é reduzido a administradores de Rotary mesmo, ex-governadores e tudo. Tem algumas outras pessoas, mas a maioria são pessoas que são administradores de Rotary. Quando nós fazemos algo aqui, na telinha, né, aberto, nós estamos falando com o rotariando em geral. E precisamos ser práticos, ser diretos, ter gente que fale de maneira direta, até porque não anda fácil, não. Esse tanto de live, esse tanto de Zoom, esse tanto de coisa, né? A maioria da galera anda, né, cansada, às vezes, dessas coisas e tudo mais. Então, esse é o aspecto que nós, da administração, conversamos lá dentro, o Henrique também conversou. Ontem mesmo, a gente estava discutindo alguém, não vou citar nome aqui que fica chato, né? Mas seria um grande tema para a gente, um tema maravilhoso, tem um cara que sabe tudo. Mas aí a gente discutiu, poxa, mas tu já viu ele falando, cara? Realmente, para a gente botar aqui na telinha vai ser duro. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes é um grande tema, a pessoa sabe tudo daquilo, é uma coisa maravilhosa, uma coisa que interessaria a muita gente, mas precisamos de ter alguém capaz, né? Realmente capaz de mostrar isso aqui, né? Esse é um aspecto importante, eu achei que eu devia salientar, porque todo mundo aqui participa, ajuda nesses seminários, nessas coisas, para a gente não esquecer esse aspecto. Muito bem, Valdomiro. A pergunta, basicamente, ela foi feita se existiria uma temática geral. Por exemplo, o empoderamento das mulheres jovens. Mas não, vão ser alguns temas. A minha segunda pergunta era sobre que tipo de apresentações nós teremos. Você já respondeu, dizendo que nós iríamos ter a apresentação em forma de seminário. E uma grande coisa que você disse é que nós teremos algo do tipo workshop, que, diferentemente das convenções, onde é limitado o número em função do tamanho da sala física, nós poderemos ter, como você mesmo disse, alguns workshops ou algumas salas virtuais que poderão ter até 1.000 pessoas ou mais que isso. Perfeito? Isso é a segunda coisa. Perfeito? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, eu entendi bem, e todos nós entendemos muito bem o que você, o Mário e o Henrique falaram. E, evidentemente, o Julio também. A última pergunta minha era se já havia uma programação definida. Não, ela estará em elaboração e a Roberta já sugeriu que no dia 15 de março, ou meados de agosto, essa programação já estaria pronta e nós faríamos a divulgação. Essas seriam minhas 3 perguntas e eu passo agora para as 3 perguntas do Carlos, para depois a palavra ficar com você, Carlos, e você abrir a palavra para os inscritos. Carlos, o comando agora é seu. Muito bem. Também já foram respondidas as perguntas, né, que nem seriam, né, o que estão perguntando aqui, quais os convidados confirmados, né? O Henrique já falou, vamos manter um pouquinho em segredo, um pouquinho aí em expectativa, né? E fica aí, como o Júlio falou, para a gente deixar mais próximo do Instituto. A outra também foi respondida, por que nós devemos estar aí no Instituto, por que nós devemos nos inscrever no 44º Instituto, e uma questão também que está aqui, que a plataforma será usada, nós vamos poder assistir além pelo Zoom, será o Zoom, o aplicativo Zoom, e também pelo YouTube, é isso, Valdomiro? Olha, veja bem,
nós temos dois estilos. Nos seminários, que eles são para públicos específicos, você terá as duas opções, claro que as salas de Zoom têm limite, né? A partir de um determinado ponto, a pessoa só pode assistir pelo YouTube, né? Mas vai ter essa coisa concomitante. Mas as plenárias... Então, vamos fazer aqui... Eu vou falar bem rapidamente do esqueleto, né? Sexta-feira, começa de manhã, seminários de manhã, seminários de tarde, né? Às 19h30 à noite, nós temos aí a abertura, né? Abrimos... Bom, quando nós falamos abertura, falamos que a plenária do Instituto, bom, nesta hora, a sala de Zoom é restrita àqueles que vão falar, né? Todos assistirão pelo YouTube, porque, para você ter uma ideia, quando nós abrimos a sala de Zoom na hora do Instituto, nós tínhamos 2.600 acessos na abertura de cara. Poxa, uma sala de Zoom para 2.600 pessoas é um problema, né? Não, uma coisa que não funciona, não adianta. Então, foi quando nós chegamos... As plenárias, elas são desse jeito. Então, sexta tem essa abertura, sábado de manhã e à tarde é a plenária, termina, aí, e domingo pela manhã nós vamos manter a ideia de que a juventude tem um espaço dela, é deles, né? A gente coordena, faz e tal, mas a juventude tem um espaço no domingo pela manhã, né? Que é uma plenária que fica comandada basicamente por eles, todo mundo assistindo. Diga-se de passagem, foi a plenária de maior acesso durante o negócio. Nós chegamos a passar de 4.000 acessos lá. As outras nossas ficaram sempre entre 2.600, 3.000, 3.000 e pouco, mas eles bateram o recorde, né? Eles bateram o recorde. E é isso. São esses dois estilos, para todo mundo entender. Durante os seminários, não, porque o seminário, a ideia é que as pessoas que estão na sala possam participar, perguntar e tudo para criar aquele... Só que nós, para o Instituto em geral, a gente entende que a gente precisa fazer com uma ideia vocês viram a ideiazinha de um pequeno programa de TV, né? É a ideia da gente passar essa ideia de programa, porque é muita gente assistindo. Então, você precisa organizar de alguma maneira para não passar de hora, para não pesar para as pessoas, né? Muito bem. Então, vamos agora... Muito obrigado, Carlos, viu, Valdomiro? dá licença, Carlos. Sim, Júlio. Sim, Lopes, pode falar. Carlos, você fez uma pergunta que eu acho muito importante. Apesar de já terem mais ou menos tocado nela, eu acho que é uma pergunta de natureza filosófica e que mereceria uma resposta tanto do Mário, como convocador, como também do nosso diretor, Júlio César. Por que devo me inscrever para o 44º Instituto Rotary do Brasil? Por favor, será que você permitiria que eu pedisse que os dois diretores respondessem, Carlos? Claro. Mário? Essa é a chamada bola de curva no beisebol. Ainda bem que não jogaram para mim. Eu tô lá atrás com aquela luvinha para pegar a bola, entendeu? Agora você rebate aí. Essa é a chamada bola de curva. Olha... Não, Júlio, na verdade, Mário, essa pergunta é interessante porque eu estava passeando aqui pelas imagens e eu vi que tem uma companheira que eu conheci semana passada de um clube vizinho nosso aqui, ela é uma companheira nova, está muito empolgada e talvez ela não saiba o que é um instituto, né? Por que surgiu um instituto Rotary? Para que serve o instituto? Por que criaram essa modalidade? Inclui aí na sua resposta, por gentileza. Que bom. O Rotary é uma instituição que, apesar de tradicional, tem 116, caminhando para 117 anos de idade. Ele tem uma característica de dinamismo e mudança de regras
cotidiana. Por quê? Porque as decisões que o Board 2020 e 2021, da qual eu participei, podem ser diferentes das decisões do Board do Júlio César 21 e 22. Algumas decisões são tomadas e revertidas, outras são tomadas e mantidas, mas o Rotary ele é um organismo vivo. Ele muda de orientação a cada reunião do Board. Não é que sejamos instáveis, nós somos dinâmicos e flexíveis. Nós nos adaptamos ao tempo. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar da expressão Learning Corporation, a corporação que aprende. A corporação de sucesso, não só do futuro, mas do presente, é aquela corporação que está em constante aprendizado, revisando os seus produtos, os seus serviços, os seus programas, os seus projetos. Ela só não revisa os seus valores. Tá certo? Os nossos valores são milenares, não são nem centenários, são milenares. Serviço, companheirismo, integridade, diversidade, liderança, são valores de 2, 3 mil anos atrás. Então, isso nós não vamos mudar. O que o Instituto tem como propósito? O Instituto tem como propósito ministrar aos líderes atuais, passados e futuros as mudanças da instituição. O que está acontecendo no centro do poder, lá no 18º andar da Sherman Avenue 1560, que é a sede do One Rotary Center. Desse 18º andar, reúnem-se o board de curadores e o board de diretores. A cada reunião saem decisões importantes para a instituição. Mas como elas são comunicadas, por exemplo, para os ex-governadores? Um ex-governador agora, de 2005, 2006, que precisa manter-se atualizado com as informações últimas do Rotary, porque senão ele vira um brontossauro, ele vira um governador jurássico, né? O Júlio, por exemplo, se ele não se mantiver atualizado, ele vira um Tyrannosaurus Rex, né? Ele precisa saber o que está acontecendo de mais moderno na instituição. Ou então o Fernando Quintela, lá do 4720. Ele precisa saber o que está acontecendo na instituição em nível global. Ele precisa ser atualizado, ele precisa entender que o Rotary está mudando, que os programas são novos, que nós elevamos o Rotaract, que antes o Rotaract tinha um status e ele foi upgraded, né? Ele foi elevado de status. Qual é esse fórum, Carlos, onde nós disseminamos essa informação? É o Instituto Rotary, é o Instituto Rotary. E não é, por acaso, que a esse instituto comparece ou o presidente em exercício ou o presidente eleito. É tão importante para o Rotary que a mais alta autoridade do Rotary naquele ano ou no ano seguinte, porque são vários institutos no mundo e o presidente divide a presença com o presidente eleito. No caso, o Shekhar dividirá com a Jennifer. É tão importante que o presidente vem em pessoa para participar. Então, se um rotariano do chão de fábrica tem a oportunidade de escutar das mais altas autoridades rotárias as mais novas informações, é um fator de engajamento singular, é único. É uma oportunidade única. Ele não vai ouvir o Shekhar Mehta falando de coisas triviais,
No Instituto, ele vai ouvir o Shekhar Mehta falando do que é importante para o Rotary. Quais são suas prioridades? Quais são os seus sonhos que ele quer que 1,2 milhão de rotarianos ajudem-no a executar? É uma oportunidade única. Antes, o Instituto era meio reservado só para os ex-senior leaders, né? Com a gradual abertura do Rotary, e essa abertura vai continuar, nós começamos a incorporar pessoas que tivessem interesse em participar do Instituto Rotary. Porque o rotariano, por definição, é um ser humano inteligente, é um ser humano capacitado a entender a mensagem de um presidente. Você não precisa ser um EGD para entender o que falou o Ravi Ravindran ou o que vai falar o John Germ nesse ano agora da Fundação Rotary. Então, nós estamos disseminando e democratizando a informação através do Instituto Rotary. Eu acho que é um avanço incrível em tornar a informação mais fluida, mais acessível, mais democrática, e o Rotary espera, com isso, que os rotarianos continuem dentro do Rotary. É isso aí. Muito bem, então, Mário, isso é uma grande oportunidade para todos os rotarianos participarem. Então, temos que ter uma presença maciça, porque é um evento muito destacado, muito importante para todos os rotarianos que têm no sangue o vírus do Rotary. Diretor Santisteban? Gracias, Carlos. Obrigado. Yo suscribo todo lo que ha falado el director Mike. Pero voy a señalar, a subrayar lo siguiente, en esa misma línea. Rotary, como toda organización, necesita dos aspectos fundamentales: gestión y liderazgo. Gestión y liderazgo. Y ambas, gestión y liderazgo, en el mundo de hoy, necesitan conocimiento. En Rotary, el poder de uno es muy importante. El poder de uno es el poder de todos. Y para que ese poder de cada uno de nosotros se manifieste en una forma efectiva, real, concreta y positiva, se necesita estar debidamente actualizado, tener el conocimiento. Conocimiento es poder. Los institutos nos permiten ese conocimiento y, por tanto, nos permiten tener una óptima gestión y adecuados niveles de liderazgo. De otro lado, los institutos no solamente nos dan conocimiento, también nos dan la oportunidad, y ya volveremos a disfrutar de ello, la oportunidad del contacto personal, y de aprender también de esos amigos. Yo voy a terminar, querido tocayo Julio, contándoles algo para que vean cuál es el valor de un instituto, cuál es el valor de conocer a otras personas. En un instituto en Santa Cruz de Bolivia, hace más de 30 años, ¿sí? Yo estaba en una plenaria, en una reunión plenaria, se dice así, reunión plenaria, y estaba aburrido, los temas no me agradaban, y salí de la reunión plenaria y me fui a tomar un café.
¿sí? A un salón. A los 10 minutos, yo sentí una mano que me hacía así. Y me decía, ¿te pareció muy aburrida la plenaria? Yo dije, sí. Yo no había cumplido 30 años, tenía 20 y tantos años, había ido a ese instituto que era para líderes seniors, pero ahí estaba. Y esta persona me dijo, ¿puedo tomarme un café contigo? ¿Puedo sentarme contigo a tomar un café? Yo dije, sí, muchas gracias. Muito obrigado. Asiento. Y falé 30 minutos con esa persona. Yo me enamoré de Rotary. La persona que habló conmigo se llama, no voy a decir se llamaba, se llama Paulo Viriato Correa da Costa. Yo tuve hace muchos años, a los 27 años de edad, 26 años, la oportunidad en un instituto de sentarme con un hombre extraordinario, no solo como rotario, como empresario, como líder, como padre de familia. Y fueron uno de los 30 minutos más importantes de mi vida en Rotary. Yo les pregunto, ¿ustedes piensan que no vale la pena asistir a un instituto y gozar y aprender de otros y poder tener el privilegio de la amistad de otro? Rotary nos regala esa oportunidad. Por eso, querido Julio, usted quiso una respuesta filosófica. Yo le digo, ¿qué mejor concepto filosófico? Como bien dijo Mario, de hace miles de años, desde no solamente de la antigua Grecia, de la Persia antigua, de los primeros hombres. ¿Qué mejor concepto filosófico que la amistad? Y si a la amistad le agregamos la amistad con oportunidad de servir, entonces ese concepto filosófico es un concepto rotario para toda la humanidad. Muchas gracias. Muito bem, diretor. Excelente. Bom, então agora nós vamos às perguntas dos participantes aqui da reunião. Temos aqui uma mãozinha levantada e, dependendo da pergunta dele, está interessante essa reunião, porque todos podem participar, o Paulo Fonseca pode entrar, o Valdomiro, o Henrique, o Mário, o diretor Julio, podem entrar para completar as perguntas, vocês podem ficar à vontade para chegar. O nosso programa tem o objetivo de terminar em 1h30, seria às 18h30 o término da nossa reunião. Tem mais 2 minutos para terminar. Mas vamos aí abrir, temos aí 2 perguntas. Se alguém quiser levantar a mão, levanta agora, nesse 1 segundo, porque nós vamos deixar falar até a Neide Brilho, primeiro o Nelson, depois a Neide Brilho. Se alguém levantar a mão, também pode perguntar. Até agora, mas... Isso, pronto, Aguinaldo. Fechando no Aguinaldo. Teremos essas 3 perguntas e finalizaremos a nossa reunião. Então, a palavra é com você, Hélio. Ok, muito obrigado. Queria aproveitar, falar para o diretor Julio, que eu também tive essa chance de um café pessoal com ele, lá no Uruguai. No Instituto do Uruguai, nos sentamos para tomar um café. Foi quando nos conhecemos lá no Uruguai, no aeroporto, vindo embora eu para o Brasil e ele para o Peru, certo? Sim. Mas a minha pergunta, não é bem uma pergunta, mas um questionamento, que assim como nas convenções, por que não ter a Casa da Amizade no Instituto? É uma oportunidade, porque este ano foi uma pandemia,
para o pessoal ver que não tem presencial de nada, de conferência, de convenção, de nada. Então, só na convenção é que houve a Casa da Amizade, para o pessoal poder ver as novas coisas de Rotary para poder comprar e etc. E eu acho que, Valdomiro, é uma chance, né, para você complementar os teus 40 reais, viu? Certo? É um questionamento, uma pergunta que eu gostaria que, se possível, viesse a existir. Muito obrigado. Companheiro, eu não entendi direito a pergunta. Me desculpe, eu não sei se eu estou meio voado, mas pode ser, né? A Não, não é barba bem. branca está me... A minha também, ó. Nos conhecemos. Veja, não é uma pergunta, é um questionamento, é uma coisa, uma necessidade que eu vejo, certo? De os rotarianos terem a oportunidade de ter também no Instituto a Casa da Amizade, para que eles possam conhecer os produtos novos, com a nova marca de Rotary, etc., as coisas do lema de cada ano e tudo mais. Este ano aqui foi um zap para cá e zap para lá, que foi uma dificuldade terrível. Eu acho que a Casa da Amizade pode incrementar isso, certo? E ser também, como nos institutos presenciais, uma fonte, né? Porque não sei de que forma faz, exatamente igual à convenção, existe uma taxa de participação. Esclareci, Valdomiro? Esclareceu. Podemos olhar, não vou te garantir que nós vamos conseguir fazer algo parecido, porque, estou sendo muito sincero com todos vocês, nós não tínhamos pensado nessa possibilidade, mas é uma possibilidade. Vamos conversar para ver se a gente consegue algo nessa direção. Mas é bem falado, né? E quanto a essa questão da complementação, eu realmente acredito na generosidade dos rotarianos do Brasil e da América Latina em geral. Acredito nessa generosidade, até porque o Rotary foi construído em cima desta ideia, né? Certamente. Sei que tem um princípio que norteia a minha vida o tempo todo. Eu sei que eu sou do tamanho da minha generosidade, né? Eu tenho certeza disso. Eu sou do tamanho da minha generosidade. Acho que cada um de nós, eu não sei como vocês pensam sobre vocês, porque eu não posso falar sobre cada um aqui, porque cada um é cada um, né? Mas sobre mim, eu entendo assim, né? E acho que isso é um princípio que norteia o Rotary. Então, eu acho que a gente vai conseguir fazer tudo direitinho, tudo vai dar certo. Vai dar certo lá com o Paulo Eduardo, as coisas vão acontecer tudo muito perfeitamente, apesar de tudo isso, de todas as dificuldades que estamos enfrentando, mas tudo vai dar certo. Nós vamos estar ao lado de todos vocês, ao lado de Paulo, para o que ele precisar, ao lado de todos vocês, da melhor maneira que a gente puder. Nossa equipe toda está assim, eu tenho certeza que o Henrique pensa da mesma maneira, né? E nós queremos estar juntos com vocês para o que precisar. Não é chegar e entregar, Paulo, agora você vai aí e faz. Não, não é isso, né? Não é Rotary, é uma continuidade o tempo todo, a gente precisa estar junto, fazendo as coisas. Eu quero aproveitar esse momentinho aqui para... Eu sei que está terminando, eu vou pedir essa licença bem rápido, assim, dizer assim, eu preciso agradecer, né? Agradecer a Júlio, agradecer a Roberta, a Bácaro, né? Essas oportunidades que eles me dão, né? Essa gentileza imensa que eles têm conosco, certo? É uma gratidão muito grande, minha e da minha equipe. Acho que o Henrique tem o mesmo pensamento e a gente está aí agradecendo isso tudo. E dizer assim, eu espero que na hora que o Bácaro falar assim, encerrou a reunião, está aberto, vamos bater palma. Quando isso terminar, eu tenho certeza que eu vou contar com pelo menos 50 inscrições voluntárias lá no site. Eu acho que a coisa mais bacana é o exemplo, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão dar exemplo. Acho que vocês concordam com isso. Ou alguém discorda? Acho que todo mundo concorda, né? Se concorda, vamos lá fazer essa inscrição voluntária e vamos incentivar os nossos clubes e tudo mais fazer, porque
a gente ainda tem despesas outras que fazem parte do Instituto, e vocês sabem disso. Paulo já virou para mim e falou: você tem uma verbinha aí para me ajudar aqui no Guedes e no Gits? Eu falei: tem, Paulo, tem que dar um jeito para você poder fazer. Então, a gente, toda hora aparece uma coisa e precisa fazer. Tudo isso é necessário à nossa instituição. E nós, né, vivemos da nossa generosidade. Valdomiro, deixa eu pegar um gancho seu aqui, porque depois acho que eu não vou ter tempo também. Porque eu estou te acompanhando saudoso à distância, porque eu gostaria de ter encontrado mais você nesses últimos praticamente 2 anos, pela relação que a gente criou em Rotary, que transcende o Rotary hoje. E eu sei do seu trabalho. E ontem, depois que a gente fez uma reunião de dia inteiro com o Mário, o nosso time aqui, porque agora nós temos que desenrolar aqui também, né? A gente Com certeza. Mais ou menos no compasso de espera, enfim, orçamento sendo atualizado, aquele susto que a gente vai levando a cada minuto, que você sabe bem o que é isso. Quando acabou a reunião e nós vamos seguir algumas coisas, ontem foi um dia de muita emoção para mim, pessoalmente, porque eu tirei um peso enorme dos meus ombros com a reunião de ontem com a equipe. E lançamos um livro ontem que saiu, enfim, a gente era um misto de emoções. Assim, eu já vou deixar aqui para esse grupo pequeno, mas isso no momento oportuno nós vamos falar, a sua dedicação nessa causa do Instituto, viu, Valdomiro? E a gente sabe que você, o Henrique, o seu time aí, a gente não esperava fazer virtual, então a gente leva o baque, tem que respirar fundo, tem que seguir em frente. E eu estou tirando o chapéu para você aqui, vamos dizer, num petit comitê, nós vamos fazer isso oportunamente, de um modo adequado para você e esse time que está trabalhando aí. Não é pelo Instituto, é pelo Rotary no Brasil, e se é no Brasil, nós temos um espaço grande no planeta para fortalecer o Rotary no mundo. Então, Valdomiro, quero deixar aqui, como a gente termina sempre a nossa conversa, um forte abraço, um beijo na família, e obrigado por toda a dedicação e empenho de vocês, tá? Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Valdomiro. Agradeço as suas palavras. Nós fazemos aqui, eu, Júlio e Roberto, fazemos esse programa, fazemos isso porque adoramos Rotary, assim como todos vocês aqui adoram Rotary, a maioria dos rotarianos estão aqui porque gostam e querem o melhor para essa instituição. Então, o nosso único objetivo é difundir informação. Quanto mais informação, quanto mais claras as informações, e aqui abranja o maior número de pessoas, esse é o nosso objetivo, que todos saibam tudo sobre Rotary no momento que as coisas acontecem. Agora eu passo então a palavra para Neide Brilho. Boa noite. Quando eu entrei na reunião, eu ouvi no finalzinho, acho que foi o Mário César falando, sobre ter uma informação sobre o Covid, né? No Instituto. Por coincidência, eu acabei de sair lá do ODIRC, na mudança de cargo do Carlos Garcia para... É o Rotarate do 4.571. E o primeiro palestrante foi um brasileiro, um jovem bioquímico, que tem um programa no YouTube, ele chama Rômulo, e que foi... fantástico o que ele falou, porque ele foi convidado pela ONU para entrar na equipe para falar sobre coronavírus. Ele teve uma ONG americana que resolveu patrocinar. Ele é uma pessoa que tem um programa no YouTube sobre coronavírus, ele é um cientista. E eu entrei, ouvi aquela palavrinha de coronavírus, eu queria passar essa informação para você, e você encaminhar para quem de direito aí, porque valeria a pena contatar o Carlos Garcia, ou até a própria governadora Cassima, porque agora quem assumiu lá e tomou posse foi o Jader Machado, né, que é o novo coordenador distrital. Mas ele é um cientista, ele é fantástico e poderia botar, quer dizer, ele já tem a palestra dele gravada. Talvez fosse muito interessante prestigiar os jovens cientistas, que, na verdade, ele
formou-se também lá no exterior e foi convidado. Enfim, é uma sugestão. Ele tem um filme no Twitter que ele publicou na Califórnia e que teve milhões de solicitações. Quer dizer, é uma sugestão para que o grupo que está organizando queira mostrar virtualmente o assunto. Esse assunto está pronto num cientista brasileiro jovem do Rotaract. É só isso. Muito bem. Eu acho que é válida essa informação, mas eu deixo Muito aí bem. para vocês localizarem o Carlos Garcia. E ele chama Rômulo, está no YouTube. Eu Muito acho bem. que chama YouTube com... eu não sei, o programa dele eu vou ver ótimo. agora, porque ele falou. Mas vale a pena, está pronto o assunto. Ele é uma pessoa respeitadíssima. Muito bem. Bom, então, muito obrigado, Neide. Era só isso, não era uma pergunta. Não, Desculpa. excelente a sua contribuição. Tenho certeza que o Valdomiro e o Henrique vão se inteirar desse assunto aí e vão ver dessa possibilidade. Agora eu passo a palavra para o Aguinaldo Costa. Boa noite, diretor Júlio, diretor Mário. Eu sou o Aguinaldo, eu fui governador 17-18 do 47-60. Eu concordo plenamente com o pagamento dos R$40 para o Instituto. Estarei presente também no de São Paulo, qualquer custo. Ficou uma dúvida, só uma pergunta que eu gostaria de colocar tanto para o Valdomiro ou para o meu colega de ano, o Henrique, um deles. Caso o rotariano não possa fazer este pagamento, ele vai fazer a inscrição? Porque alguns rotarianos que me mandaram isso no meu WhatsApp tentaram fazer e lá não se consegue fazer a não ser com o pagamento. Tem alguma coisa já estudada, ou seja, ele não vai fazer a inscrição? É isso. Olha, veja bem, a inscrição voluntária, ela é óbvia. O item que está lá, que ele diz R$40, você pode pagar ou não, mas você vai fazer a inscrição. Você fez a inscrição, ela está feita. A única diferença é que é uma inscrição por pessoa. Você não bota acompanhante, não bota nada. É só você entrar aí. Eu coloquei aí no site Salvador, Instituto Rotary Brasil.org.br, quero me inscrever. Aí você bota lá um CPF, um e-mail, e depois entra lá e faz sua inscrição. Agora, você vai pagar ou não, né? Se você achar que vale a pena fazer aquela doação. E você pode usar os diversos meios. Você pode pedir para ser um boleto, você pode pagar em cartão, tudo igual, da mesma maneira, ou não pagar. Como diz Caetano, ou não. Acabei de fazer a minha aqui, Valdomiro, pelo chat. Pô, bicho, valeu, hein? Agora você tinha que fazer umas 5, que eu ando cuidando muito de você. Você tem que fazer umas 5 aí, entendeu? Muito bom. Respondido, Aguinaldo. Muito bem. Então, essa foi a última pergunta. O diretor Júlio Santisteban precisa sair da reunião. Então, eu gostaria de passar a palavra para ele se despedir do grupo aqui nesse momento. É com você, diretor Santisteban. Obrigado, Carlos. Yo creo que ha sido una magnífica reunión en la que hemos podido intercambiar opiniones, aclarar algunos temas. Y bueno, ya no queda más que estar trabajando cada día más para el éxito de este segundo instituto virtual. Yo confío plenamente en Valdomiro y su equipo. Son extraordinarias personas, grandes líderes, y sé que van a ser un instituto de la máxima calidad. Un abrazo a todos. Feliz fin de semana. Muito obrigado, diretor Júlio Santisteban.
Agora, então, eu passo a palavra para a Roberta para as informações gerais. Bem, muito obrigada a todos, gratidão aos diretores Rúlio e Mário, ao chair e ao co-chair do Instituto, Valdomiro e Henrique, e aos 587 que acompanharam no Facebook, mas nós também estaremos depois postando esse vídeo no YouTube para ser compartilhado geral. Então, essa informação vai estar ali, gravada, para vocês compartilharem também nos seus distritos, nos seus clubes, vamos disseminar essas informações. E nós teremos agora, aproveitamos aquele momento para divulgar os próximos eventos. Durante essa semana, teremos, na quinta-feira, a primeira experiência no Clubhouse. Alguns de vocês talvez já tenham acessado os bate-papos que ocorrem lá no Clubhouse. E estaremos com Adriano Valente, coordenador da Endopólio da região 31, e Pedro Durão, que é o coordenador da Endopólio da região 29, para estar recebendo perguntas, batendo papo, falando novas informações, situando sobre Rotary e Endopólio. Vai ser uma noite bem gostosa, na quinta-feira, dia 22, às 20 horas, vamos estar lá neste lançamento, que é a primeira sala que nós fazemos dentro do Clubhouse. E aguardamos vocês, que ainda não tem o Clubhouse, baixa o aplicativo, porque é bem interessante, viu? E vocês vão ver que tem muito rotariano que está lá dentro do Clubhouse. Então, vamos aproveitar isso. E aguardamos vocês, nós vamos dar uma pausa aí no mês de julho, vamos retornar dia 31, e hoje, durante essa reunião, falamos muito sobre empoderamento, né, de meninas, e no dia 31, mais cedo, às 16 horas, a pedido até do diretor Rúlio, que ele estará na Espanha nesse dia, né? Ele vai entrar de lá para estar participando desta reunião, será o lançamento nacional do Programa de Empoderamento de Meninas no Brasil. E nós estaremos recebendo as embaixadoras do programa, a governadora Vera Bertagnoli, a governadora Anaides e a governadora Sueli Kaiser. Então, preparem-se para falar mais e entender melhor o que é esse tão desejado sonho do nosso presidente DRI, Checa Meta, que é levar no seu ano rotário mais força, mais engajamento, mais voz e facilitar a vida com maior qualidade de vida, enfim, melhorar a vida das meninas. Empoderamento de meninas, dia 31 de julho, às 16 horas, lançamento nacional, para que todos possam conhecer as embaixadoras das 3 zonas aqui, que o diretor Rúlio estará cuidando, e também as coordenadoras assistentes, né, as embaixadoras assistentes desse programa. Gratidão a todos, ótima noite de sábado, fiquem com Deus, e todos lá para o site do Instituto fazer inscrição. Estou indo já lá para lá, viu, Valdomiro? Espera aí, não acabou ainda? Já está indo. Ela está dando tchau aí, não acabou ainda não. Na minha fala, eu já vou fazer inscrição. Vou fazer a inscrição. Eu só queria completar aqui, então, essa questão do Clubhouse, para quem não sabe, é uma mídia social nova, ela é uma mídia só de áudio. Eu costumo até comparar, parece voltando aos tempos antigos de rádio. Tem ali um moderador, tem uns convidados, marcam um determinado assunto e ninguém aparece, não tem imagem, né? É só voz. Então, você pode estar andando, você pode estar no carro, você pode estar de pijama, né? Seja do que for, não é só metade aqui, que nem no Zoom, né? Que metade a gente está de camisa, a outra metade ninguém vê. Lá no Clubhouse é interessante que é só um áudio, então tem uma discussão, tem um tema, e todos que estão na plateia, que estão, né, podem subir e colocar e fazer seus comentários, interagir, conversar. É um sistema bem bacana de conversa, de troca de ideias no Clubhouse. Então, essa vai ser uma primeira experiência. O Rotary, eu acho que tem muito a ganhar, porque várias pessoas podem entrar nessa sala, nesse clube, né, chamado de clube, pode entrar nesse clube, e assim eu vislumbro aí uma oportunidade de conquistar novos associados. Então, pessoas passeando ali pelo Clubhouse, ver um tema, ele pode querer xeretar essa sala que nós estamos do Rotary, e conhecer um pouco mais sobre Rotary, e a gente conseguir atrair mais pessoas. Então, e o Clubhouse antes ele era só para quem tem iPhone, só para dispositivo iOS.
recentemente abriu para o dispositivo Android também. É você lá só digitar lá Clubhouse, você instala o aplicativo e para você ter acesso você precisa de um convite, você precisa ser convidado para estar no Clubhouse. Se alguém quiser só me mandar um WhatsApp, eu devo ter aí uma meia dúzia de convites e cada um que entra no WhatsApp tem direito a 2 convites. E quanto mais pessoas você vai convidando, você tem mais convites para distribuir. Então, eu fico aqui à disposição para fornecer os convites. Agora, então, eu passo a palavra para o Júlio Lócio. Meus amigos, minhas amigas, que programa lindo esse que nós fizemos hoje. Realmente é muito bonito ver que nós, nordestinos, como dizia Euclides da Cunha, somos, antes de mais nada, uns fortes. Quer dizer, quando a gente cai e fica de joelho, a alma sempre estará de pé, né, Valdomiro? Você entendeu a mensagem e a sua alma sempre está de pé para levantar esse seu corpo fantástico de liderança inconteste. Gente, nós não podemos deixar, nós somos rotarianos e precisamos entender uma coisa, esse instituto será, como foi o do ano passado, um sucesso. Nós iremos ter muito que aprender. Nós vamos ouvir palestras, vamos ouvir, ter a oportunidade de assistir seminários da mais alta qualificação, porque nós teremos aqui lideranças rotárias não só do Brasil. Vai ser disseminação de conhecimento. Mas vejam bem, não, mas eu já paguei. Gente, nós, para fazermos um instituto desse, mesmo que seja virtual, precisa de dinheiro. E dinheiro, o Valdomiro, lá na Bahia, apesar de ser a terra do Senhor do Bonfim, dinheiro não está dando em árvore, não. Nós precisamos, como rotariano, esses 55 que eram aqui, precisam sair daqui, fazer a inscrição, pagar os 40. Inclusive, Paulinho Fonseca pagou, olha aí eu cobrando logo. Eu sei que você se inscreveu, mas já vai a brincadeira, tem que pagar. Então, veja bem, gente, vamos fazer isso, porque não existe dinheiro dado em árvore. Nós precisamos financiar esse nosso instituto, que vai ser do mais alto nível e da mais alta qualificação, sem dúvida nenhuma. É isso que eu peço a vocês e deixo para vocês todos o meu grande abraço, saudades. Valdomiro, Deus lhe ajude. E aquelas palavrinhas, isso passará, vai ser um negócio bacana. Você está coberto por Deus e Ele está do seu lado sempre. E nós, os seus amigos, idem. Portanto, meus amigos, muito obrigado por tudo e um bom fim de semana e até o dia 31, onde nos veremos novamente. Muito bem, muito bom. Então, encerramos hoje o nosso programa. Como o Júlio disse, foi uma excelente reunião, uma reunião muito proveitosa, muito bacana. Então, deixa eu liberar o microfone aqui de todo mundo, que eu quero que todo mundo ative o som aí e todo mundo falando barulho, falando um tchau bem alto. Tchau, pessoal. Muito barulho. Tchau, 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 tchau. Mão parada aí, tô vendo mão parada. Vamos, balança a mão, balança. Parabéns para todos. Tchau para todos. Boa noite, parabéns. Obrigado pelas informações. No final de semana. Por vocês. Bom final de semana. Dos meus 6 convites, já foram 4, hein? Do Clubhouse. Mande mais aqui no meu WhatsApp. Abraço. Alô. Tchau, pessoal. Vamos contagem regressiva para finalizar a reunião. Todo mundo junto. Um abraço. 3, 2, 1. Tchau, pessoal. Tchau. Hasta la vista. Beijos. Tchau. É isso.